É sempre uma alegria, viu, meus irmãos? Às vezes você fala assim, poxa, o Paulo está aí todo dia, quase toda hora, mas é sempre uma alegria, sempre como se fosse a primeira vez. O coração fica palpitando, querendo sentir Deus, querendo sentir o toque, querendo ouvir a voz de Deus, e nos louvores o Senhor se manifesta, na palavra Ele edifica a igreja, e assim nós caminhamos com a alegria de servir o nosso Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu tenho nos meus arquivos uma listinha, amém, irmão Rinaldo? De estudos. E eu decidi fazer um estudo do perfil do crente, o perfil do cristão. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre gratidão. Dessa vez, meu irmão, minha irmã, eu vou falar sobre perdão, amém? Um dos atributos do cristão é o perdão, amém? Nós fomos perdoados e assim nós conseguimos, através de Cristo, a capacidade de perdoar. É uma das nossas características. E nós vamos falar sobre isso, trazendo como tema Aprendendo a Perdoar com Jesus. O nosso texto base está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 35. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 35. Amém? Glória a Deus. O texto de Lucas, capítulo 6, versículos de 32 a 35, nos diz assim, meus irmãos: se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vo-lo fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Deus amado, essa é a Tua palavra que foi lida diante da Tua igreja. Deus, quero antes de tudo pedir perdão, Pai, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, por tudo aquilo, Deus, que nos desqualifica a tocar no Teu santo nome, Pai. Mas nós cremos que o sangue poderoso de Cristo derramado por cada um de nós nos traz a graça. E com ela, Deus, a liberdade de falar do Senhor, a liberdade de ensinar em nome do Senhor e a capacidade, Deus, de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que para mim e para essa igreja, Pai, não seja mais uma palavra, não seja mais um tema, não seja, Deus, algo lançado em meio ao pedregulho, em meio ao espinho, mas que seja, Deus, uma palavra lançada em terra fértil, para a edificação da Tua igreja e para a glória do Teu santo nome. Esteja conosco para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, a verdade é que o perdão é um dos maiores desafios da vida cristã. Quem discorda aqui, deixa eu ver, levanta a mão aí. Todo mundo concorda, né? Como é desafiador o perdão. Mas ao mesmo tempo que é um grande desafio, é um dos grandes testemunhos que Deus traz para nós e permite que a gente viva, amém? Jesus não apenas falou sobre o perdão, Ele viveu o perdão da forma mais extrema possível, dando a vida por mim e dando a vida por cada um de nós, amém? Perdoar, como muitos de nós às vezes achamos, é um sinal de fraqueza. É um sinal de bobeira, não é? Ah, não, aquela pessoa me fez tanto mal, aquela pessoa já me oprimiu tanto, aquela pessoa já me perseguiu tanto. É fraqueza da minha parte perdoar, não vou mexer com isso não, porque eu vou adoecer se eu continuar insistindo em perdoar aquela pessoa e tudo mais. Em algumas situações, e eu vou lançar para a igreja, porque eu não acredito que seja só eu que penso assim.
Quantos de vocês já viram um crente, um cristão, alguém convertido, alguém batizado, e pensou assim: será que essa pessoa entregou a vida de verdade para Jesus? Será que é só eu que penso isso? Eu olho às vezes a pessoa ao meu redor assim, pastor Samuel, e falo assim: não é possível que esse cara converteu, não é possível que esse cara entregou a vida a Jesus. A pessoa destrói a nossa experiência de vida, ela destrói a nossa experiência no ministério, ela destrói a nossa experiência no trabalho, e a gente olha assim e fala: não é possível. Não é possível. E eu vou falar para vocês, meus irmãos, o IBGE de tempos em tempos faz pesquisas, né? A quantidade de evangélicos, a quantidade de ateus, de agnósticos, de católicos. Eu vou confessar para os irmãos que por um tempo eu me alegrava com essas pesquisas. Eu falava: oh, glória a Deus, o número de evangélicos está aumentando. Mas para o bem da verdade, sem hipocrisia, não tem mudado muita coisa na prática. Porque o número de evangélicos aumenta, mas a iniquidade está cada vez maior. A gente vê inclusive o crime organizado vai para a igreja pedir a bênção do pastor da comunidade para poder ir para a guerra, como dizem eles, né? Eles vão armados, traficar e combater com a facção rival em nome de Jesus. Que vantagem há em crescer em número quando nós não crescemos no espírito? Que vantagem há de encher uma igreja de gente sem experiência com Cristo? Que vantagem é? Eu não enxergo vantagem nenhuma em crescer em número e não crescer em transformação de vida. Nós podemos ver que aqueles que caminharam com Cristo foram 12. Depois de Judas, elegeram mais um, e esses 12 espalharam o evangelho pelo mundo, fizeram um rebuliço no mundo, fizeram a transformação, porque a palavra de Cristo foi pregada, chegou até nós, e hoje, com a quantidade de pessoas que ouvem o nome de Cristo, a gente não vê transformações significativas. Muito pelo contrário, a gente vê situações em que a gente se envergonha do evangelho. Igrejas virando palco de políticos, ideologias infiltradas na nossa igreja, e a gente fala: aonde a gente vai chegar? Porque amor esfriou, o perdão está cada vez mais difícil, as experiências estão cada vez mais distantes. Será que nós verdadeiramente tivemos um encontro com Cristo? E aí eu vi num podcast aleatório esses dias aí, 2 pastores, o César Cavalcante e eu esqueci o nome do outro, o sobrenome dele é difícil, Tarsus Liturgo, com 2 rabinos. E um dos rabinos perguntou para ele: tá, mas peraí, você fala que Cristo morreu pela igreja, pela humanidade, mas qual é o efeito prático disso? Porque se nós formos olhar, teve várias pessoas pelo mundo que morreram em nome de alguém e por alguém. Qual é o efeito prático de Cristo ter morrido na cruz por mim, sendo que eu continuo fazendo as mesmas coisas? É uma pergunta muito profunda, porque o mundo quer o nosso testemunho. E um dos argumentos, entre tantos, eu amo o estudo da defesa da fé, da apologética, eu amo isso, e um dos argumentos mais concretos para mim da existência de Cristo é: se Cristo fosse uma farsa, ninguém iria morrer em nome dele, ninguém iria aceitar ser entregue à morte em nome dele. Eles iam falar: não, realmente é mentira, Cristo não ressuscitou, isso não aconteceu. O fato é, o nosso testemunho é que leva Cristo a muitas pessoas. Pode até ser que a pessoa não acredite no que está na Bíblia, mas ela vai olhar para nós e querer ver Cristo através de nós. E Cristo se manifesta através daqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Amém, irmã Cristiane? E quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós somos capazes de perdoar. E Cristo pergunta para mim nessa noite: se você ama somente aquele que te ama, que graça que tem nisso? Até os não convertidos, até aquele que você olha e fala que ele não teve uma experiência com Cristo, até os não convertidos fazem isso. O que Cristo está trazendo para nós aqui nessa noite é o extremismo da fé nele. Amar sem medida, amar e perdoar independente da situação. Aí você vai falar assim para mim: Paulo, mas você já
falou isso, o pastor já falou isso, desde que eu era criança eu ouvia isso. A verdade é que o perdão nos separa do padrão do mundo, amém? Quando nós perdoamos, nós cumprimos um mandamento, e o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O perdão revela a quem nós pertencemos. Quando eu sou capaz de passar por cima de uma situação com sabedoria, com fé e com amor, eu revelo de quem eu sou. Amém, Bruno Andrade? Eu costumo dizer, inclusive, esse é um dos meus temas lá de estudo. Por quê? Por que esse é um dos temas do meu estudo? Porque esse é um assunto muito recorrente lá em casa, o perdão. Todos os dias, na igreja, na família, no trabalho, no dia a dia, nas pessoas até desconhecidas, a gente precisa exercitar o tal do perdão. Por isso que é um tema muito recorrente, a gente sempre está falando disso o tempo todo. O pastor Samuel até compartilhou esses dias aí, uma situação em que ele teve que perdoar, e a verdade é, sem o perdão, nós não somos em nada diferentes dos que estão no mundo, muito pelo contrário, tem gente no mundo que está dando de 10-0 na gente na questão do perdão. Aí você fala, Paulo, mas eu cresci ouvindo isso. Como é que funciona o perdão quando eu sou rotineiramente, continuamente perseguido? Como é que funciona o perdão quando eu sou perseguido, quando eu sou castigado, quando eu sou humilhado? Jesus viveu tudo isso. E ele nos deixou lições valiosas sobre esse perdão, que é o perdão bíblico. Vou dizer, perdão bíblico não é o perdão que esquece. O nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, é um Deus que ama, mas é um Deus que também castiga. Ele aplica o juízo dele sobre nós. Ai de nós, se nós chegarmos um dia e falarmos assim, deixa arder, porque no fim das contas eu vou ter um advogado fiel lá no dia do juízo final, e ele vai me perdoar e vai estar tudo lavado. Está tudo lavado pelo sangue de Jesus. Eu posso enlouquecer, eu posso aloprar, eu posso fazer o que der na minha telha, que eu estou perdoado. Esse não é o perdão bíblico. A Vanilde aqui, quem é advogado aqui? Deixa eu ver. Vanilde, Valéria. Qual que é o artigo da Constituição que fala que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato? Como é que é? Artigo 5º, deve ser, tem tanta coisa lá no artigo 5º que deve ser o 5º. É permitido, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado anonimato. Sabe o que tem gente querendo? Tem gente querendo se manifestar livremente, mas no anonimato. Tem gente querendo se manifestar, mas não está querendo pagar o preço da manifestação. Eu posso ser bom e fazer coisas boas, e isso ser manifesto. E o preço que eu vou receber, a recompensa que eu vou receber através desse ato, é o próprio Cristo que me garante. Mas eu também posso praticar coisas más, porque Deus me permite fazer isso. Eu sou livre para fazer o mal, mas eu tenho que estar preparado para arcar com as consequências. E hoje nós temos aí vários lugares que têm pregado o Evangelho, onde é livre a manifestação de pensamento, é livre o ato, é livre a omissão, é livre tudo, não tem consequência. Esse não é o Evangelho que nós pregamos, esse não é o Evangelho que nós recebemos. E Paulo vai dizer que se nós recebemos um Evangelho diferente desse, que é pregado na Bíblia, com todas as páginas bonitinhas, que seja maldito, mesmo que um anjo do céu traga ele até nós, mesmo que o pastor Marco, o pastor Samuel, mesmo que o Paulo, mesmo que qualquer outra pessoa chegue aqui e falar algo diferente que está aqui, é maldito. Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Se alguém chega para você e fala que o ódio é uma justificativa cristã, nós estamos caminhando para a barbárie, nós estamos caminhando para algo que não é bíblico, porque o perdão é bíblico. Mas volta a dizer, Paulo, eu cresci ouvindo sobre esse perdão, eu cresci ouvindo sobre esse amor, e eu tenho sofrido muito, Paulo. Eu tenho sofrido, eu tenho perdido noites de sono, eu tenho remoído situações, eu tenho alimentado situações que têm me feito odiar, que têm me feito ter rancor. Eu tenho vivido, Paulo, coisas que você não imagina. Eu tenho vivido na minha casa situações que me afastam da unção.
Eu chego no altar, eu fico lembrando e peço perdão a Deus, para que Deus coloque amor no meu coração, para que Deus coloque perdão no meu coração, para que eu possa perdoar aquela pessoa, mas eu não consigo. Será que Cristo nos deixa desamparados diante de um perdão que já foi concedido, mas de uma opressão que se repete, diante de uma raiva que se mantém por conta de novas atitudes? O que é o perdão bíblico? Perdão, para começo de conversa, não é um sentimento. Não é algo que você fala, eu vou gostar, vou perdoar. Perdão é uma postura. E Jesus foi perseguido muitas vezes, foi humilhado, foi escarnecido, foi julgado, e mesmo assim Jesus perdoou. E aí a gente vai no psicólogo e fala assim: ô psicóloga, ô psicólogo, eu já perdoei, mas eu não consigo esquecer. Eu já perdoei, mas isso ainda dói. Eu já perdoei, mas eu fracassei em esquecer o mal que aquela pessoa me fez. Vocês lembram quando Jesus diz: toma a tua cruz e segue-me? Muitas vezes a lembrança tóxica da situação é uma cruz que a gente tem que carregar. Vocês lembram do espinho da carne de Paulo? Quando ele pede a Deus por 3 vezes que tire o espinho, e aí Deus fala: não vou tirar, não Senhor. É quando você está fraco que a minha força se manifesta. É aí que o meu poder se aperfeiçoa, é na sua fraqueza. E vou te dizer mais: a minha graça te basta. Mas como é que a gente age em situações onde a gente vai perdoar, mas a pessoa faz de novo? O que será que Jesus fez? Olha só, eu separei aqui algumas situações, e Jesus é excepcional, porque Jesus traz para nós a face misericordiosa e bondosa de Deus. Jesus é a manifestação de Deus aqui na terra para nós. É de fato o que Deus tentou mostrar para a humanidade desde o primeiro dia de vida do primeiro ser humano. Mas Jesus, caminhando, amando e perdoando, Ele aplicou esse perdão com uma coisinha que eu acho fenomenal: firmeza. Vocês já pensaram nisso? Já tiveram esse conselho? Olha só, você vai perdoar, mas você vai ser firme com algumas posturas. Você vai ser firme, vai colocar limites, porque perdoar não é esquecer, mas perdoar também não é aceitar. Porque senão você é um masoquista, você gosta de sofrer. Você é alguém que ama, tem até uma síndrome, né? Síndrome de Estocolmo, é a síndrome da pessoa que gosta de sofrer e gosta de estar em ambientes que a fazem sofrer. Lá em João capítulo 2, nós temos uma situação onde Maria, mãe de Jesus, chega para Jesus e fala assim: ó, meu filho, acabou o vinho. O que Jesus falou para Maria? Quem é que lembra? Opa, vamos lá, estamos chegando lá, vai lá. Fala, igreja. O que Jesus falou com Maria? Oi? Oi? Não é chegada a minha hora? Antes ele falou uma coisinha muito interessante. O que eu tenho com isso, mulher? Ué, Jesus me ensinou que em situações onde estão invadindo o meu espaço, eu preciso colocar um limite. Até se preciso for com a minha própria mãe. Opa, mamãe, não é comigo isso aí. Desvia esse assunto para lá, porque eu não quero esquentar minha cabeça com esse negócio, não. Tem outra situação que eu listei aqui, com Pedro, quando Pedro tenta desviá-lo da cruz, falando: não, mestre, se vier alguém, nós vamos lutar, que não sei lá o que, nós vamos tomar. Afasta-te de mim, Satanás. Você está pensando como homem, você não está pensando como Deus. Jesus, amando, já pensando no perdão que ele vai ter que dar para o cara que está querendo desviar ele do propósito, ele falou: afasta-te de mim, Satanás.
Não é esse o propósito de Deus. Você está pensando como quem não segue a Deus. Você está pensando como alguém que ainda não entendeu qual é o propósito. Tem outro, Judas, o traidor. Jesus sentou, já falei sobre isso aqui, Jesus sentou com o traidor na mesa. Jesus lavou os pés do traidor. Está ouvindo aí, Rinaldo? Ele lavou os pés daquele que ia trair ele. Ele se humilhou, sendo rabino, sendo alguém com a posição respeitável lá. Ele se ajoelhou, se abaixou e lavou o pé de Judas com poeira e fezes de animais. Imagina o barro daquela água, cheio de barro, cheio de fezes, porque o povo andava de sandália ali, mas não era tênis fechadinho, bonitinho não. O pé sujava de poeira e resto de fezes de animais. Os animais transitavam ali. E Jesus lava os pés de Judas, naquela situação. E aí o que ele fala para Judas lá na mesa? Olha só, meu amigo, eu sei o que você está pensando, eu sei quem é você, você não me engana. Se você tem que fazer alguma coisa, você faz logo, cara. Não fica de enrolação comigo, não. Faz logo, não me enrola, não. Fica de molecagem, em outras palavras, não fica de molecagem para cima de mim, não, porque eu já te conheço. Tem outra. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes a sepulcros caiados. Está lá em Mateus 23, ele denuncia a falsidade. Aí você fala, nossa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Jesus está mostrando outra face. Não é possível. É possível que Jesus está com raiva dos outros. Não, Jesus não está com raiva. Jesus é puro amor, é pura bondade, é pura misericórdia. Ele se entregou por todos esses, pediu perdão na cruz para aqueles que estavam castigando, açoitando, machucando e crucificando ele, perdoou o ladrão. Jesus é puro perdão, mas também Jesus ensina cada um de nós nessa noite a fazer o quê? Impor um limite. Você vai perdoar, mas você vai impor um limite àqueles que estão te trazendo dor. Você não vai deixar impune as atitudes que te fazem sentir dor. É necessário uma postura, porque o crente, o cristão, não é alguém que abaixa a cabeça e segue amargando as tristezas da vida, a toxicidade das coisas que são colocadas diante de nós, não. Nós denunciamos o pecado de acordo com a reta justiça. Esses somos nós, o povo de Deus, que com firmeza proclama o nome de Jesus. Estes somos nós. Somos pessoas que amam, que perdoam, mas que são firmes na hora que tem que ser firme. Vamos ler aqui, é um texto que eu acho maravilhoso, Mateus capítulo 18, versículos de 15 a 17. Eu tenho que compartilhar com a igreja, porque isso aqui é fenomenal. Mateus 18, de 15 a 17, aí você fala assim, ô Paulo, você está falando de firmeza, tá, você está falando aí de amor, tá, beleza, maravilha, mas vamos lá, o que o versículo, o 23, perdão, o 18, 15 e 17 diz para nós: se o teu irmão pecar, vai corrigi-lo a sós. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a chegar na pessoa com transparência, com franqueza, não é ficar nos cantinhos, nossa, a Vanilde falou um negócio que eu não gostei, nossa, o Rinaldo entrou no meu lugar lá, já azedei com aquilo ali, nossa, você viu, a Kátia nem me olhou, e você vai dormir com aquele trem no pensamento, a Kátia não me cumprimentou, a Joelma não olhou para mim, o irmão não apertou minha mão, o Elias está com raiva de mim, a Mica fez o trem errado lá. A gente vai pirar se a gente fizer isso. Jesus não guardou, e é o nosso exemplo. Nós vamos guardar? Irmã, nós somos baú para guardar alguma coisa? Chega no irmão e fala, irmão, ó, o negócio é o seguinte, faz o que nem Jesus fez, não é da minha conta, eu sei quem você é, eu sei o que você está fazendo, eu sei qual rumo que isso vai tomar, não estou gostando. Impõe limite. Só que aí Jesus continua. Tem a chance da pessoa não se constranger com isso e continuar naquele ciclo de experiências ruins. Se ele te ouvir, ganhou seu irmão. Ô, glória a Deus, posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, não ouviu glória a Deus, deixa eu ouvir. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão, ô maravilha, uma alma para Jesus. Versículo 16, se ele não te ouvir, toma contigo
uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Fez mal para você? Já conversei com você. Vem cá, Vanildo, vem cá, Nana. Aqui, a situação está difícil. Já falei com a fulana, não faz, não fala, não pede, não coloca, e está fazendo. É a situação que Jesus diz que nós temos que agir. Não ouviu no particular? Leva para 2 ou 3 testemunhas. Isso é bíblico ou não é, gente? Ou eu estou pregando heresia aqui? É verdade? Caso não lhe dê ouvido, o que tem que fazer, pastor? O que tem que fazer? Diz a igreja, meu Deus do céu, se ele não ouviu no particular, se ele não ouviu diante das 2 testemunhas, o que Jesus diz aqui no versículo? Eu até perdi o trem. Versículo 17. Caso não lhe dê ouvido, dizei à igreja. Se nem mesmo a igreja, se nem mesmo a um corpo coletivo, se nem mesmo diante de uma reunião de família, se nem mesmo diante de um grupo, se nem mesmo na reunião de trabalho, se nem mesmo diante de um corpo de professores, seja lá onde for, essa pessoa mudar, o que você tem que fazer? Trata-o como o gentil ou o publicano. Palavras duras a de Jesus. Isola, coloca num canto. Trata como alguém que não teve experiência com Jesus. Trata como alguém que não tem uma experiência verdadeira e transformadora com Jesus. Jesus dá um passo a passo. Primeiro no particular, depois com testemunhas, e depois você leva para a igreja. Constrange essa pessoa o máximo que você puder para mostrar o limite do constrangimento. Não deu certo? Meu irmão, insustentável a situação. Esse é o evangelho que nós seguimos. Às vezes a gente acha, que é um evangelho do bem, não mexe não, deixa do jeito que está, deixa Deus tratar. Mas a verdade é que Jesus coloca limites para mim, Jesus coloca limites para você, Jesus coloca limites para a igreja. E ele completa no versículo 18: em verdade eu vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado do céu. Se isso não é forte, meu irmão, minha irmã, não sei o que mais é. Ser firme e perdoar não são situações que se opõem, tá? Jesus ensina exatamente o que a gente precisa fazer para viver o evangelho do perdão e do amor e ao mesmo tempo manter a nossa saúde psicológica, física e emocional. Eu quero nesse momento orar com você, porque, meu irmão, minha irmã, essa palavra é uma palavra onde o Senhor Jesus fala à igreja que não é um perdão cego, não é um perdão vazio, é um perdão que ama e ao mesmo tempo é firme e impõe limites. Enquanto eu orava por essa palavra, o Senhor Deus colocou no meu coração um hino muito antigo. Um hino que diz: Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Ele fala do Salmo 139. Se eu sabendo que o Senhor me sonda, me conhece, quer deitado, quer levantado, se Ele sabe todos os meus passos, a verdade, meu irmão, minha irmã, é que nós temos uma obrigação para com o nosso Deus. Uma obrigação de testemunho, uma obrigação de gratidão, uma obrigação de fé. Essa obrigação não é cumprida porque eu quero ou porque os irmãos querem. É algo que o Senhor Jesus coloca no meu coração e no seu através do batismo no Espírito Santo. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós vamos encontrar isso na Bíblia. O perdão é uma das características do cristão. Eu quero nesse momento agora, enquanto o Ministério de Louvor canta, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Eu quero que você traga situações na sua mente, situações em que você foi alguém que precisou desse perdão. Situações onde você foi alguém que trouxe tristeza a outra pessoa. Situações onde você foi o perseguidor. Situações onde você trouxe uma experiência ruim para o seu irmão. E em seguida, que você também pense naqueles irmãos que te machucaram, que te feriram e te fizeram ter experiências ruins, a ponto de você perder a unção, a ponto de você
desonrar a Deus de qualquer forma. Senhor Deus amado, Deus altíssimo, eis aqui a tua igreja, Pai, prostrada diante do Senhor, disposta, Pai, a pedir perdão e ser perdoado. Sabemos, Deus, que a experiência do perdão é uma das marcas que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós, e nós precisamos, Deus Altíssimo, exercitá-la. Nós pedimos perdão, Pai, pelas vezes, Deus Altíssimo, que fomos motivo de rancor para os outros, que fomos motivos de ódio, que fomos motivos de feridas para os outros, Deus. Tem misericórdia de nós, Pai. Não somos perfeitos, não sejamos hipócritas, Deus. Não somos perfeitos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, nós provocamos a ira dos outros, ó Pai, até o limite muitas vezes. E causamos experiências ruins, ó Pai, que fazem os nossos irmãos perder a unção. Nós pedimos perdão por isso, Deus. Nós pedimos perdão por isso, pois não é o tipo de cristão, não é o tipo de cristã que nós queremos ser, Deus Altíssimo. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor possa, Deus, com a tua bondade, com a tua misericórdia, vir de encontro a nós nessa noite, Pai. Queremos sentir o teu toque, Pai. Queremos sentir o teu toque perdoador. Queremos sentir o teu toque remidor. Queremos sentir o teu toque de compaixão, Senhor Jesus, sobre criaturas tão indefesas, sobre criaturas, Senhor Jesus, muitas vezes tão maldosas com os outros irmãos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque queremos viver a plenitude do teu evangelho. E queremos, ó Deus, ser testemunho vivos do Senhor aqui na terra, Pai. Mas enquanto os outros não verem o quanto somos capazes de perdoar, enquanto os outros não verem, Deus, o quanto somos capazes de amar, Senhor, isso não vai acontecer. Muito pelo contrário, eles vão olhar para nós e falar: será que essa pessoa realmente teve um encontro com Jesus? Misericórdia, Deus, nós somos batizados, nós dissemos, ó Deus, que fomos batizados no nome do teu Santo Espírito, Deus, mas ao mesmo tempo nós fazemos coisas abomináveis diante dos teus olhos. Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que muitas vezes somos pedra de tropeço, Pai, para os teus pequeninos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que muitas vezes chegamos nas nossas casas, ó Pai, e falamos, e fazemos, e colocamos coisas, Senhor Jesus, diante das nossas crianças, ó Pai, que nos afastam do Senhor e que afastam os teus pequeninos do Senhor também, ó Deus. Tem misericórdia das nossas crianças, dos nossos filhos, Senhor, dos nossos netos, das pessoas, ó Pai, de vulnerabilidade que olham para nós, querem ter uma experiência com o Senhor e não conseguem porque o nosso testemunho é falho, Deus. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia, Jesus. Não é o tipo de cristão que queremos ser, ó Deus. Queremos, ó Deus, viver a tua graça plena, viver a tua vida em plenitude, em abundância, Deus. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos sonda, sabemos que o Senhor nos conhece, sabemos, ó Deus, que o Senhor sonda os nossos corações. E sabemos que o Senhor sabe verdadeiramente quem nós somos, ó Deus. Se nós somos o Judas que trai o Senhor todos os dias, tem misericórdia, Deus. Dá-nos a tua força, Pai, para que sejamos cada vez mais parecidos com o Senhor, cada vez mais perdoadores, cada vez mais amorosos para com os nossos irmãos, ó Deus.